Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês aí? Pastores e amigos? Graças a Deus, pastor, eu estou normal, mas com alguns ferimentos ligeiros. Tinha se tentado de bicicleta antes de ontem, mas graças a Deus consigo andar, estou medicando. Poxa, melhoras para você aí, viu, Rasul? Tá, obrigado. É É, o é o Benito. Benito, é Falar. o Benito. Benito, sim, sim. Olá, Benito, tudo bem? Benedito, tudo bom? Eu sou o Benito. O Benedito é um outro irmão. Isso, mandei um alô para os dois aí, Benito e o Benedito. Graças a Deus. Tem o Vasco ainda para chegar, tem mais alguém? Quem mais temos aqui para chegar? Não temos mais para alguém para chegar. O Vasco está aqui, o Benito, o Benedito Quem tá... e o Alberto está com problema de saúde, está com febre. Ele Ok, então não vamos, vai poder estar conosco hoje. vamos orar por ele então. Quem está estreando com a gente aqui, Rasul, que você falou? Quem está a iniciar com a gente hoje? Quem é que tá? O Benedito. Benedito. Benedito, seja bem-vindo. Eu não Aqui. sei, ele está com o microfone aberto. Ó, o Vasco está entrando aqui, ó. O Benedito, você tem que abrir o microfone para poder falar. Microfone e o vídeo. Não tá, né? Ô, Benito, eu ia pedir para você fazer uma oração para nós iniciarmos. Agora é você, Benito. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Glorioso, há de Amém. lhe agradecemos, há de lhe louvamos e te exaltamos, Pai Santo. E pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que possa nos conduzir, Senhor, possa nos dar a direção, Senhor, nestes estudos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ilumina as nossas mentes, abra, Senhor, o nosso entendimento. Pai Santo, abençoa, Senhor, a vida daqueles que se dedicam, ó Deus Pai, a nos ensinar, ó Deus Pai. A vida do pastor, ó Deus Pai, que tem dedicado o seu tempo para nos ensinar, Pai Santo, Pai Eterno. E abençoe-nos, Senhor Deus, com um entendimento, Senhor, para que tenhamos proveito, Senhor, nestas edições, neste aprendizado, Senhor Deus Jesus, Todo-Poderoso. glória a Nós Deus. pedimos e entregamos, Senhor, tudo nas suas santas mãos, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Tem dois ingressando aqui, deixa eu ver. É o Vasco. Bem-vindo, Vasco. Bom, vamos retomar aqui então de onde nós paramos na semana passada. Nós dos falamos do apóstolo, né? Nós estávamos falando dos 5 dons ministeriais. Aqui está bem Amém. É gelado. isso. Hã? Desculpa, não entendi. Eu disse amém. Estávamos a falar desses 5 tons e terminamos no apostolado. Isso. E aí o que acontece? Falamos dos 5 dons ministeriais. Nós vamos retomar aqui. Falamos dos 5 dons, não, né? Demos início falando do ministério apostólico. Né? Eu estou com luva aqui, gente, que está bem gelado aqui, tá? Tá frio. E então falamos do apóstolo, dizendo que ele alcança, né, todos os demais. Deixa eu tirar essa luva para não roubar a cena, senão acaba tirando a atenção, o foco, né? Depois eu coloco de novo ao final da aula. Então nós falamos dos 5 dons e dissemos que o apóstolo é o dedo polegar que alcança todos os demais, porque o apóstolo consegue cumprir com todos os demais dons ministeriais de Efésios 4:11, né?
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. São os 5 dons que estão lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então, como nós já introduzimos na aula passada, falando do apóstolo, hoje a gente avança falando do profeta, que é o que vem na sequência. Então, aqui, ó, o estudo avança para o dom de profetas, o termo derivado de profetes, que vem do grego, que significa proclamador ou revelador de verdades vindas diretamente de Deus. Compreendemos que, além de atuarem como mestres, eles falavam por revelação direta e eram dotados de um poder especial voltado para a prática da prédica. Então, era o profeta, no contexto da igreja primitiva, ele era um pregador com um diferencial que, ao pregar, Deus o direcionava para o campo profético, para a área profética, onde ele desenvolvia vamos dizer, uma virtude, um poder, de uma revelação especial na hora que estava pregando. Esse dom ainda existe até hoje, tá? Embora muitos não possuam, mas ainda um ou outro a gente consegue perceber esse dom ministerial profético na vida de algumas pessoas da atualidade. Aqui, funções proféticas na igreja primitiva. No ambiente da igreja primitiva, os profetas tinham o papel de transmitir revelações especiais diretamente à comunidade. Suas funções ministeriais incluíam, de forma clara, a predição, a exortação, o encorajamento, a advertência e a devida interpretação. Então, a gente percebe aí pelo menos 4 características na predição, na pregação de um profeta, de alguém que tem o dom, né, do ministério profético, que ele exorta, encoraja, adverte e faz isso com uma interpretação coerente. Então, pelo menos 4 características fazem parte desse dom ministerial, tá? Reafirmamos com base nas Escrituras que os apóstolos e os profetas atuaram juntos e lançaram o fundamento da igreja. Aqui os apóstolos e profetas, os profetas aqui são, na verdade, os profetas do Antigo Testamento, que atuaram, né, como a maioria deles escritores, até mesmo os salmistas, os livros também conhecidos como sapienciais, são tidos como profetas, porque eles são escritores bíblicos. E avançando, então, a gente vê o evangelista e as boas novas. Então, analisamos agora o dom de evangelistas, palavra que vem de evangelistes, do grego, e se define como proclamador e anunciador de boas novas do evangelho. Estes ministros são pessoas agraciadas com um dom totalmente especial da parte de Deus para proclamar a mensagem da salvação. Qual é a atuação do evangelista atualmente? Então, um ponto essencial sobre os evangelistas é que eles não estavam limitados a atuar em apenas uma comunidade cristã local. Muito pelo contrário, né? A abrangência ministerial de um evangelista, ela é alta, ela é grande. Então, eles se moviam de lugar em lugar para estabelecer congregações locais, conduzindo homens de forma eficaz à fé e à conversão genuína a Cristo. Então, eles são aqueles que convertem, pelo poder das boas novas, do Evangelho, as pessoas a Cristo. Espera aí, aqui avançou aqui. Pronto. Aqui o próximo seria mestres, né? Então, mestres e autoridade do ensino. Por fim, olhamos para o dom de mestre. Eu não pulei o pastor, porque daqui a pouco eu vou falar somente do pastoreio, tá? Estou focando aqui em outros dons e vou dar ênfase no ministério pastoral, que é a nossa ênfase aqui, teologia pastoral, tá? Então, vamos lá. Pulando o pastor para o mestre e autoridade do ensino. Por fim, olhamos para o dom de mestres, caracterizado pelas funções de ensinador, doutrinador, instrutor e professor na igreja. A tarefa principal designada a este ministro é transmitir conhecimentos sólidos, edificando o povo de Deus por meio das verdades eternas e dos livros evangélicos, que seriam os evangelhos ou qualquer livro da Bíblia Sagrada.
Então, qual é a distinção entre mestre e pastor? Então, é de suma importância compreender a relação entre esses dois chamados. Todo pastor deve obrigatoriamente ser um mestre. Contudo, nem todo mestre é necessariamente um pastor. Lembrando que sempre que no mestre reside a autoridade do ensino. Então, um pastor pode ser mestre, ele é obrigatório, né? Todo pastor deve obrigatoriamente ser um mestre. Então, é necessário que um pastor seja leitor de bons livros, que tenha um bom acervo à sua disposição. É necessário que o pastor tenha lido a Bíblia mais de uma vez. É necessário que o pastor esteja sempre em contato com as Escrituras, não só para conteúdo homilético, mas também para conteúdo devocional, porque isso vai refletir na sua capacidade de ensinar a igreja, tá? Então, um pastor deve obrigatoriamente ser um mestre. Contudo, existem mestres na igreja que não são necessariamente um pastor. Então, é importante a gente entender isso, para a gente não colocar títulos e nem cargos a pessoas das quais não lhe competem. Deus não lhe incumbiu aquilo, tá? Então, Paulo, inclusive, orienta Timóteo para tomar cuidado com a precipitação no impor das mãos, né? Está falando de consagrar, ordenar pessoas, de impor as mãos, ordenar, e tomar cuidado com essa precipitação de não analisar exatamente qual é o dom ministerial que a pessoa possui e já sair ordenando, sabe? Então, às vezes, a pessoa é só um mestre, mas não é um pastor, entende? E tá tudo bem, é bíblico isso, ok? E então, avançando aqui, quais são os propósitos dos dons ministeriais? Então, no estudo bíblico, compreendemos os propósitos específicos dos dons ministeriais, fundamentados na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11, 12, 13, né? Então, o primeiro grande objetivo é promover a unidade entre os irmãos, o reconhecimento que um membro do corpo não cresce de forma isolada. Também o amadurecimento espiritual constante também se estabelece como um propósito essencial para o desenvolvimento saudável da liderança da igreja, da liderança e da igreja. A busca pela perfeição é apontada como alvo principal a ser alcançado, sabendo que então a nossa união com Cristo se consumará plenamente. E por fim, estes dons operam ativamente para promover a edificação mútua e a expansão contínua da sua igreja local. Aqui eu fiz uma classificação dos dons espirituais para a gente também entrelaçar com os dons ministeriais, né? Então, ao direcionarmos nossa atenção para a classificação dos dons espirituais, a Escritura organiza estas manifestações em três grupos distintos. O primeiro grupo envolve os dons de revelação ou saber, que abrange de forma clara a palavra de sabedoria, a ciência e o discernimento de espírito. A segunda categoria é composta pelos dons de poder ou ação, manifestados diretamente por meio de curas, milagres e manifestações de fé. E a terceira divisão estabelece os dons de inspiração, que englobam variedade de línguas, a devida interpretação e a profecia, né? Quando fala interpretação, que está falando da interpretação de línguas. Beleza? Quais são os propósitos dos dons espirituais? Vimos os propósitos dos dons ministeriais, e os dons espirituais não é muito diferente, né? É fundamental compreendermos qual o propósito real e prático por trás destas manifestações concedidas à igreja. Identificamos estes dons como manifestações legítimas do Espírito Santo, agindo diretamente através da exortação e da consolação do povo. Então, o mover do Espírito visa, de forma clara, promover a edificação espiritual dos crentes, né? Foi onde eu disse que não está muito diferente dos propósitos lá relacionados aos dons ministeriais. Os dons espirituais também têm o mesmo propósito. E o aperfeiçoamento contínuo da comunidade local. Além disso, estas operações cooperam diretamente para o avanço estratégico e a propagação eficaz do evangelho em todas as regiões. E antes de eu falar aqui dos sinônimos, né, da função pastoral, perceber o significado da palavra pastor, presbítero e etc. tal, como nós adiantamos até na aula passada,
eu queria deixar um espaço aqui para vocês interagirem comigo, aberto aí, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida com relação aos dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, apóstolo, evangelista, profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, e os dons espirituais que eu falei aqui agora, que são a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, discernimento de espírito, curas, milagres, manifestações de fé, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Então, nós temos aqui nos dons espirituais uma lista com nove dons, ok? E dons ministeriais são 5, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e doutor. Então, com relação aos dons, sejam eles dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, ou dons ministeriais, Efésios capítulo 4, versículo 11. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, a falar, dúvidas para ser esclarecido? Vai um de cada vez, tá bom? Um de cada vez para não ter briga. Ninguém? Benedito, quer falar, Benedito? Abre o microfone aí, Benedito. Você tem alguma dúvida, Benedito? Não tenho não. Não? E o Benito? O Benito está sem áudio lá, né? E você, senhor Rassu? Sim, eu tenho uma questão relacionada à segunda categoria dos dons espirituais, Uhum. que está focando para a questão de manifestação direta por meio de curas, milagres e manifestações de fé. Essas manifestações de fé, em que contexto, em que sentido? Quem manifesta essa fé? Vamos ler o texto? Está com a Bíblia aberta aí? 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Isso, 12. Capítulo 12. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Sim, sim, pastor. A partir do versículo 7. Na versão bíblica que eu tenho aqui no meu telefone, diz assim: para o bem de todos, Deus está a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Uhum. 8. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria e para outra, o Espírito dá a mensagem de conhecimento. 9. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra, dá o poder de curar. 10. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. 11. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá a um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Ok, então no versículo 9, você perguntou sobre o que seria essa A manifestação de manifestação de fé. fé. Então, está no versículo 9. Está no versículo 9. A fé está no versículo 9. Você quer ler novamente? Sim, versículo 9 diz assim:
para uma pessoa o mesmo Espírito dá a fé e para outra dá o poder de curar. Então, a fé está aí, é uma fé sobrenatural, não é fé fruto, porque nós temos no fruto do Espírito também, em Gálatas 5:22, a fé presente lá, mas a fé fruto é diferente da fé dom, né? Porque geralmente a fé fruto ela age no coração, enquanto que a fé dom age por meio das mãos. Então, o que a fé dom faz com as mãos, a fé fruto faz com o coração, porque a base do fruto do Espírito é o amor, então, por isso que se faz com o coração. Agora, a fé dom não, é o impor as mãos e expulsar demônios, o impor as mãos e curar. Então, a fé fruto faz com as mãos, enquanto o que a fé dom, desculpe, a fé fruto faz com o coração, enquanto que a fé dom faz com as mãos. Compreendido? A manifestação dessa fé tem a ver com as ações que a pessoa vai desenvolver Tem a ver ou com vai expressar por meio da fé. tem a ver com ações sobrenaturais. Não é de Sim, caráter, sim, mas é ações sobrenaturais. tá certo. Muito obrigado, pastor. Disponha, imagina. Alguma outra dúvida que vocês queiram esclarecer? E eu não tenho nenhuma dúvida, sei que já estou a ficar ultrapassado, mas no sentido de desses tons, né? Uhum, Porque, como o pastor estava a explicar, os tons de aqueles poderes, os tons de cura, nesse caso, né? uhum, Vimos muitas vezes que, em algum momento, acontece dentro da igreja, né? E Deus distribui esses dons. A verdade é que encontramos dentro da igreja que tem irmãos que, ao colocar mão para um doente, rapidamente ele cura. uhum, Mas encontramos os irmãos que têm o tom de coração. São aqueles que, quando acontece um irmão necessitado, ele tem esse espírito, esse tom de apoiá-lo, de dar apoio, digo, o conselho. Então, mais ou menos aquilo que é o prático, né? Como que acontece, né? Existem irmãos que, quando eles são mexidos, quando é um irmão que passa alguma dificuldade, alguma necessidade, alguém está doente, os irmãos que vão para lá para apoiar, para que passam qualquer dificuldade, vai dar o conselho. Esse é uhum. e existe aqueles que um irmão está doente ou está a passar por alguma dificuldade e vai impor a mão e a pessoa sai curada, sai quando já passou a enfermidade, é mais ou menos daquilo que é o mais prático, né? Sim, Acrescentar essa parte. muito bom. E você, falando aí, você me fez lembrar de um estudo que eu tenho, ele não está aqui nesse slide, né? Mas eu tenho um estudo na matéria de pneumatologia que vai falar sobre o casamento que existe entre os dons espirituais e o fruto do espírito. Porque, E coincidentemente fruto. ou não, o fruto tem 9 características, embora seja um fruto só, mas ele tem 9 características, e os dons são 9 no total também. Então é 9 de um lado, 9 de outro. E aí Amém. não se pode ter apenas dons e não ter fruto, como não pode também ter apenas fruto e não ter os dons. O ideal seria ter os dois, porque os dois se casam, eles se entrelaçam, certo? É igual o castiçal. O castiçal, ele tem 3 hastes de um lado e 3 hastes do outro. E em cada uma dessas hastes tem 3 romãs em cada uma. Então você tem 3 mais 3 mais 3, 9. Do outro lado você tem mais 9, mas é um castiçal só. E o castiçal é a igreja. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, né? Jesus explica para João, castiçais que você viu são as igrejas. Então a igreja precisa ter os 9. 9 de um lado, 9 de um outro, mas numa peça só, né? Os 9 frutos, as 9 características do fruto e os 9 dons espirituais numa peça só, porque eles se casam.
Por exemplo, eu não vou lembrar de toda a relação entre dons e fruto, mas, por exemplo, vou citar uma aqui, ó. Você tem palavra da sabedoria. A palavra de sabedoria se casa com qual fruto do Espírito? Se casa com paz. Então tem a paz de um lado, que é fruto do Espírito, e a palavra da sabedoria, ela é dom. Agora, por que a palavra da sabedoria, ela se casa com a paz? Imagina no dia a dia, alguém vem aflito para conversar com o Rassu. Rassu, eu estou muito aflito, angustiado e tal. Aí Deus usa o Rassu para dar uma palavra de sabedoria para essa pessoa. Aí o Rassu libera uma palavra de sabedoria, né? Dá uma direção, um norte para essa pessoa, e a pessoa simplesmente diz assim: Poxa, Rassu, eu estava aflito antes de vir conversar contigo, mas agora que você falou isso para mim, me deu essa palavra, eu sinto paz. Então, observe que uma coisa está relacionada à outra. Está relacionada à outra, né? Amém. Então, a gente não pode desassociar o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. Não podemos, porque eles estão interrelacionados, e isso é visto pela figura do castiçal, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que não é uma coisa que tem a ver com o judaísmo. O castiçal está presente em Apocalipse, e Jesus diz que o castiçal representa a igreja. Então não estou falando do castiçal aqui como símbolo de alguma coisa do judaísmo, ou menorá, alguma coisa. Estou falando do castiçal como um símbolo representativo da igreja. E ele tem 3 romãs em cada hastes, e são 3 hastes de um lado, então no total são 9 romãs, do outro lado tem mais 9 romãs. Ambas os lados representam aí dons espirituais e o fruto do Espírito numa única peça, que é a igreja, tá bom? Hoje a gente não vai prolongar muito, eu estou pensando até em deixar aqui, ó, os sinônimos da função pastoral para a aula que vem, para a semana que vem. Hoje eu preciso terminar um pouco mais cedo, mas a gente vai falar disso aqui na semana que vem, ó, que as escrituras deixam claro que pastor é igual a presbítero em passagens como João 20, 1 Pedro 5. Então, pastor e presbítero é a mesma coisa. Aqui também, ó, pastor, presbítero e bispo, é tudo o mesmo ofício ou função pastoral, com leves diferenças, mas isso aí a gente vai falar na semana que vem. Então, hoje a gente fica somente aqui, dons ministeriais e dons espirituais, tá bom? Alguma outra dúvida a apresentar? Pergunta, comentário? E eu não tenho, está bem claro, né? E já percebi, eu não sei para Para o Benedito? o Benedito. O Benito? Graças a Deus, eu quando percebi, tive aquela situação, aquela dúvida, mas já percebi, graças a Deus. Amém. Benedito, quer falar alguma coisa, comentar? Não, graças a Deus, quase dá para compreender tudo. Não tenho uma dúvida, não. Maravilha. Então, obrigado. Vamos, então, encerrar, então, a nossa reunião hoje com o retorno para a semana que vem, mesmo horário, tá? Que nós nos encontramos hoje, a gente vai se encontrar na semana que vem. Quero convidá-los a fazer uma oração para nós encerrarmos, e qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, quem não tem pode pegar com o Rassu, e a gente está aqui à disposição para servir vocês, para atender vocês. Vamos lá. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar com meus irmãos de Moçambique, os pastores, obreiros locais, que o Senhor os ajude, ó Deus, para que possamos avançar. Que o Senhor nos ajude, Senhor, esclarecendo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, para que possamos continuar fazendo a sua obra com sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a noite de sono dos meus irmãos, que lá já é noite. Abençoe, Senhor, o dia a dia deles, o fim de semana, abençoe suas famílias, abençoe a igreja local, abençoe os vizinhos, a comunidade, abençoe, Senhor, a toda a região onde eles moram, onde ele tem suas residências,
guarda suas vidas, suas famílias, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe Amém. vocês, bom fim de Amém, semana glória a Deus. e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Amém. Amém. Shalom. Shalom.